Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo, pessoal. A parte 2 do que nós começamos a falar lá no vídeo anterior, que começamos a falar do princípio das dores, né? E eu encerrei o vídeo aí falando, pessoal, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o que nós temos de igrejas, em 1 quilômetro, está arriscado ter mais de 20 igrejas, se for uma estrada, uma rua assim reta. Aqui no bairro onde eu moro, dá para contar, se a gente passa toda hora, tem rua aqui que é quase uma do lado da outra. É o ministério, sei lá o quê, a Assembleia de Deus daqui. Pessoal, é tanta placa de igreja, se for ver a quantidade de placa de igreja que tem nesse Rio de Janeiro, era para esse Rio de Janeiro ser um país da maravilha. Era para esse Rio de Janeiro ser um dos estados mais prósperos desse país. Um estado que a violência tinha que ser baixa. Porque não tem igreja, se tem igreja tem oração. Se tem oração, tem investida contra o diabo. Não é verdade? Mas olha o estado desse Rio de Janeiro. Olha o estado disso aí. Olha a quantidade de igreja, olha o estado. Cada igreja, pessoal, sabe que você passa nela, você não sabe se é igreja ou se é uma casa da moeda. Você não sabe o que é. Todas bonitas, arquitetura e que sei o quê. Mas não existe unção. Não existe lá dentro oração. Entendeu? E muitas delas só existe, pessoal, escravatura a campanhas do povo. Entendeu? Só escravatura a campanhas. E não culto mesmo a Deus de consagração, de oração para Deus repreender o principado que atua nesse estado. Não existe união desses líderes, dessas placas de igrejas aí grandes, para fazer para fazer propósitos de oração, para que Deus venha repreender esse espírito da corrupção que, olha, não é pouco, pessoal. A gente perde até a conta de governador, de prefeito, que quando sai do governo vai ser preso. São presos por ficar envolvido em coisas corruptas. Se é verdade ou não, não sei. Entendeu? E uns carregam até título de evangélico, de cristãos, envolvidos em delação, de corrupção, de assassinatos. Então, não existe uma união entre eles para dizer assim, meus irmãos, olha, vamos baixar a guarda, vamos lavar os pés uns dos outros, nós estamos aqui pregando o mesmo evangelho, não existe iniciativa de nenhum deles, são prepotentes, arrogantes, cada um quer defender a placa da sua igreja, cada placa tem a outra como concorrente, e não como irmão em Cristo, no mesmo propósito de salvar almas por reino dos céus. Entendeu? Não é assim no meio business? Não é assim no meio dos CEOs, das empresas? A pessoa tem lá um segmento igual a ela, é meu concorrente. A gente tem que fazer um marketing aqui para que nós possamos agariar pessoas de lá para cá, aumentar nossas vendas. Se eles vão falir ou não, problema deles. Eles que lutem. Não é assim? Assim é as igrejas, essas placas desses líderes aí. Por isso que existe briga entre eles, pessoal, quem vai pegar momento de canal na televisão. Briga entre eles, quem paga mais. E a emissora é que fica assim, beleza. Ganha quem paga mais. Briga de um querendo passar a perna no outro para tirar programa de televisão, para aquela placa de igreja entrar e fazer o marketing dela para agariar mais dizimista, mais ofertante para a igreja deles, para dar vida boa para esses fariseus hipócritas, porque eles se preocupam com almas. Eles se preocupam com almas. Eles querem aparecer, eles querem ser o número 1 da Forbes, o mais rico, o mais sei lá o que. Pessoal, deixa eu falar para você uma coisa, esse povo está se enganando muita gente. Por isso que Jesus disse lá, vede que não sejais enganados. Jesus disse, vede que não sejais enganados. Então, pessoal, nós temos que cuidar da nossa salvação, cuidar da nossa vida. Bem, vamos ler lá a segunda carta à igreja de Esmirna, né? A segunda carta à igreja de Esmirna, que está lá
em Apocalipse, porque nós estamos falando sobre a carta às igrejas. Acompanhe os nossos vídeos e faça uma coisa, pessoal, compartilhe. Você vai compartilhar, as pessoas vão jogar fora. Ah, quem é esse negão aí que tá falando comigo aí? Quem é esse cara? Ah, não quero ouvir esse cara não. Ah, um canalzinho que tem 60 e poucas pessoas, quem é isso? Eu só ouço quem tem 1 milhão, quem tem... O problema deles, vai. Não tem problema. Mas nos ajude a evangelizar, compartilhe. Na carta à igreja Esmirna, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é que está falando? Quem é que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega? Quem é? Que esteve morto e tornou a viver. Quem é? É Lázaro? Quem? Está se falando aqui de quem? De Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus que veio aqui neste mundo, foi oferecido como sacrifício naquele Calvário, ressuscitou e foi nos preparar lugar. E vai voltar no arrebatamento para nos buscar. Aleluia. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Oh, aleluia, meu Deus do céu. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Por que ele está dizendo que nós somos ricos? Na verdade, quando nós aceitamos Jesus, o plano da salvação, nós estamos herdando uma terra maravilhosa. Uma terra maravilhosa, nós somos herdeiros de uma terra maravilhosa. Por isso que tem um lugar na Bíblia, eu vou tentar achar e colocar na referência, que diz assim: muitos se dizem ricos sendo pobres, e muitos se dizem pobres sendo ricos. Porque a verdadeira riqueza não é que esse mundo aí, esse pessoal que vive em Dubai, que tem iate, tem jatinho aí, isso não é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza está reservada no reino dos céus para os salvos. Lá está a verdadeira riqueza. E eu quero essa riqueza. Não importa o quanto eu seja pobre nesse mundo. Embora eu não quero a pobreza, eu só quero o meu pão cotidiano. Mas eu quero a riqueza do reino dos céus. Aí ele diz mais aqui, ó. E é a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Eu já disse para vocês o que é a segunda morte. A segunda morte representa o lago de fogo e enxofre, para onde vai ser lançado Satanás, os seus demônios, a besta, o anticristo, o falso profeta, a morte e o inferno, e todos aqueles que rejeitam o plano da salvação em Cristo Jesus. Quando eu olho e leio essa igreja de Esmirna aqui, pessoal, eu comparo o que ela diz aqui com o que está escrito lá em Lucas 21 e Mateus 24. Eu comparo algumas coisas com lá que está escrito lá. Não é verdade? Ele diz aqui, ó: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que tem mais dentro das igrejas são isso. Aqueles que se declaram ser de Deus, ser cristão, ser evangélico, crente, é tanta nomenclatura. E não são sinagoga de Satanás. As suas atitudes fora da igreja, no local de trabalho, dentro de suas casas, onde mora, demonstra que eles são sinagoga de Satanás. Porque quem é de Deus, quem tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, 8, eles são testemunha de Jesus. O verdadeiro cristão, né? Ele tem Cristo dentro dele, o Espírito de Jesus flui dentro dele, ele dá o testemunho de Jesus aonde ele vai. Sem palavra ele ganha as pessoas. Porque houve nele uma regeneração, houve nele uma mudança. Por quê? Porque naquela igreja que ele frequenta, o pastor ali trabalhou para que acontecesse essa regeneração, que é a mudança interna, que é o nascimento de uma nova criatura. Uma vez que morreu a velha criatura, ao nascimento de uma nova criatura.
Eu queria abrir um parênteses aqui, pessoal, e dizer para você o seguinte: se você ouviu em algum lugar se falar que não se precisa batizar nas águas, olha, você toma cuidado, porque isso aí é um engano. Porque aqui no livro de Atos dos Apóstolos, eu queria só na Bíblia calar a boca de quem fala isso. Aqui no Atos dos Apóstolos, diz assim, ó, capítulo 2, versículo 37, tem um título lá, 3.000 batizados. Atos dos Apóstolos, depois de Jesus, da graça. Porque andam falando por aí que o batismo é da lei. Mentira, batismo dos homens. Se o batismo é de homem, por que o Jesus foi batizado por homem? Aí diz aqui, ó, ouvindo ele estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a remissão de pecados, os meus pecados só podem ser remidos, lavados, se eu me batizar nas águas. Por isso que uma criança não é batizada. Por que pecado tem uma criança? Um neném. Mas quando a pessoa chega à idade da razão dela, entra na idade da razão dela, né? Ela precisa ser batizada nas águas em Cristo Jesus, para que seus pecados venham ser remidos, ela venha ser lavada dos seus pecados. E vai receber a regeneração através do Espírito Santo. Então que conversa fiada é mais essa de que não se precisa batizar nas águas? É a conversa fiada de teologia da prosperidade. É a conversa fiada de que não precisa batizar nas águas. Aonde que esses homens vão chegar, pessoal? Por isso que quando Jesus disse lá dos enganadores, né, é exatamente isso aí. Esses enganadores que vêm em nome de Jesus, com essas ideologias deles, adulterando o Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, nós olhamos aqui para essa carta de Esmirna, né? Quando ele disse aqui, não tema as coisas que tem de sofrer, entendeu? Você lembra quando eu falei no vídeo aí, falando sobre o diabo que anda em derredor de nós, rugindo como leão? Você lembra quando nós falamos isso aí? Olha aqui, vivemos dias assim, que o diabo, ele vai trabalhar para que nós venhamos passar por provas, entendeu? Para provocar provações, tribulações, para desestimular, desanimar as pessoas de buscar Jesus. Aí ele diz lá, pessoal, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz das igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Vamos permanecer firme, ainda que nós tenhamos que perder para este mundo, mas nós vamos ganhar para o mundo por vir. A igreja de Cristo, aqui neste mundo, é uma ameaça para o diabo. E por isso ele se levanta, meus irmãos. Mas nós temos conosco as armas para deter ele. Nós temos conosco as armas para vencer o nosso oponente. Quando nós pronunciamos o nome de Jesus, ele tem que dobrar os joelhos. É na perseverança que nós vamos ganhar nossas almas. É na perseverança que nós vamos resistir o diabo e ele vai ter que fugir. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de nós. Ele foge daqueles que se sujeitam a Deus. Eles fogem daqueles que têm nos seus lábios o nome de Jesus, que tem seu joelho no chão, que tem a vida consagrada. É uma luta, é uma batalha, pessoal, mas é uma luta espiritual. Ele vai levantar, ele vai usar pessoas, mas Deus vai nos usar, os anjos do Senhor vão estar conosco. Tá certo? Então, está aí mais uma carta, e mais uma característica que nós vemos aí espalhada por dentro da igreja. Porque você sabia que tem pessoas dentro de igreja, que mesmo estão dentro da igreja, vivem uma vida de blasfêmia contra Deus? Blasfemando contra Deus? Falando essas práticas que eles andam fazendo aí, falar que não precisa de batismo, isso é blasfêmia contra Deus. Entendeu? Então, cada carta dessas aqui, das revelações do Apocalipse às igrejas, é as igrejas dos dias atuais.
essa pancada de doutrinas que tem aí, essa pancada de prática que tem aí, entendeu? Que um pega a Bíblia, usa a Bíblia dizendo que não se pode se batizar nas águas. A outro vem, pega a Bíblia e diz precisa se batizar. Como é que as pessoas vão ter crédito? Não é assim essa vacina aí, esse negócio aí do coronavírus? Os médicos, tem um grupo de médicos do lado dizendo, olha, não é confiável. A outro vem e diz, não, é confiável sim. E o povo fica nessa rabiola aí. Mas eu peço ao Espírito Santo, pessoal, que ele toque no coração das pessoas. Eu peço que Deus tenha misericórdia. Meus irmãos, porque vai levantar-se muitos nesses dias para adulterar o Evangelho de Cristo, para atrapalhar o plano da salvação. Temos que ser sóbrios e vigilantes. Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor sabe o quanto que eu te amo, o Senhor sabe o quanto que eu tenho, Senhor, comprometimento com o Evangelho da verdade. E eu não abriria minha boca para falar dessa palavra se eu não tivesse certeza que o Senhor estaria falando na minha boca, Senhor. Porque, ó Deus, é triste a gente ver as pessoas se perdendo a sua salvação, e um dia elas irem passar a eternidade no lago do fogo. Quando fala do teu reino, quando fala do novo céu e da nova terra, meu coração se enche de júbilo, Senhor, de saber que eu vou viver neste lugar maravilhoso. Então, Senhor, abençoa, ó Deus, homens como eu, que têm estado por este mundo pregando o Evangelho que salva, o Evangelho que leva as pessoas a se encontrar com o Senhor, a reconhecer seu sacrifício, Jesus. Tira a cegueira espiritual, esse Deus deste século que tem cegado o entendimento das pessoas à luz do Evangelho. Afasta esse oponente e abra os olhos das pessoas e elas possam lhe aceitar no coração. No nome de Jesus eu te peço, meu Pai. Em nome de Jesus. Meus irmãos, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E nós vamos continuar com o nosso alerta. Nós vamos continuar com o nosso alerta. Porque ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. E isso aqui eu estou manifestando o meu amor ao próximo, porque eu não gostaria de ver o meu próximo no lago de fogo. E por isso eu venho aqui fazer o apelo para você. Aceite Jesus como seu Salvador. Abandone essa vida de pecado. Tá certo? Meus irmãos, mais uma vez eu te peço, nos ajude a evangelizar. Compartilhe aí com seus amigos, mesmo que eles rejeitem. Mas compartilhe com eles, tá certo? Que Deus abençoe a todos e saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer.